Vamos lá, galera. Vamos começar aqui com a engenheira Lani agora. Vou trazer ela ao vivo aqui. Fala, engenheira Lani, E beleza? pessoal, boa noite. Tá me ouvindo bem aí, Daniel? Tô te ouvindo bem. Tá todo mundo ouvindo bem aí? Claro, em bom som. Imagem tá boa. Quem tiver, manda um ok aí, só pra gente saber. Engenheira Lani, então, ó, pra gente começar, primeiramente, obrigado, tá, por participar. A gente já conversou muito aí nas nossas mentorias, né? Isso. Você é bem participativa lá nas mentorias também, até foi por esse ponto que eu resolvi também te trazer aqui nas lives, né? Tinha outros engenheiros também que estavam querendo participar, né? Mas aí a gente acabou tendo que deixar alguns de fora, colocar alguns para as próximas. Mas enfim, queria te agradecer, primeiro por participar, né? E segundo, por estar aqui hoje, né? Por trazer um pouco da sua experiência, um pouco do seu dia a dia, né? E dizer o sim aí também para poder ensinar, né? Um pouco que a gente sabe para as outras pessoas. Essa questão do ensino, galera, até uma coisa que eu escutei hoje em dia, né? Às vezes a gente acha, pô, eu sei pouco. Eu sei pouco. Para você, às vezes é uma gota, né? Mas às vezes para a pessoa que está escutando, aquilo ali é um mar, né? Um oceano. Então, o conhecimento ele é uma coisa muito louca. Às vezes a gente acha que é um pouquinho só, mas para quem recebe, fala, meu, isso daí vai mudar meu jogo. Então, queria te agradecer aí, obrigado, viu? Bom, Daniel, eu que agradeço aqui pela oportunidade, né? Boa noite aí, pessoal. Show, boa noite. Bom, então vamos lá. Então vamos começar. Para a gente começar, queria que você fizesse aí um resuminho de onde você está falando, quando você se formou, se já trabalhou registrado como engenheira ou não, faz quanto tempo, se fez estágio, se não fez, enfim, qual é o seu critério aí? Ok. Então, Daniel, eu estudei na Federal de Diamantina, me formei o ano passado. E aí, antes de formar, né, eu tive que fazer o estágio. Então, eu fiz 1 ano e poucos meses de estágio. Fiz estágio na área de manutenção. E aí, antes de formar, eu fui contratada. Fui contratada como analista na área de controle de processo, né? Então, eu acabei saindo da área, porque manutenção ainda está dentro da área da engenharia mecânica, né? E fui para a área de controle de processo. Aí, esse ano passado agora, no final do ano, eu tive a oportunidade de ser contratada como engenheira de processo. Show. Então, foi quando eu retornei para a área, né? Voltei para o setor de manutenção para atuar como engenheira mesmo. Foi aí que eu tirei o registro e foi aí que mudou muito a perspectiva, né? A partir de agora, então, eu tinha a responsabilidade como engenheira e isso aí me trouxe um insight muito diferente, né? Porque até então, por mais que eu trabalhava ali, eu sempre colocava um projetinho, alguma coisa, a gente sempre tem uma tendência de trazer a área, né, para o trabalho que a gente executa. Foi quando eu fui contratada como engenheira mesmo, que eu tive essa responsabilidade, então foi quando mudou tudo aí. Show. Então você se formou em 2022, é isso? Isso, exato. Tá. Me E formei em hoje trabalha Diamantina, como estou engenheira. trabalhando hoje em Capelinha, aqui em Minas Gerais. Ah, tá, Minas Gerais. E esse outro local era onde? Diamantina, Diamantina? É Minas isso, também? isso. Foi onde eu me Ah, formei. tá. Legal. Bom, e como que você me conheceu? Como, assim, primeiro, como que você teve esse estalo, esse insight de você, poxa, preciso começar a trabalhar como autônomo? Da onde surgiu isso? Então, na verdade, Daniel, quando eu fui contratada como engenheira, o primeiro sentimento foi aquela, fiquei receosa, né, pensando assim, poxa, eu tenho uma outra responsabilidade agora, é um outro nível, eu não sei, eu não conheço a atuação na área, sou formada, mas a gente sabe que a faculdade não prepara a gente, né, para atuar ali de verdade com a engenharia mesmo, então eu fiquei pensando, eu tenho que fazer alguma coisa, não sei se eu faço uma pós-graduação, não sei se eu faço um curso. E aí, pelo LinkedIn, eu estava lá passando no feed, recebi uma mensagem sua falando sobre o curso. Então, quando eu li aquilo lá, para mim foi como se fosse a oportunidade de eu fazer uma pós-graduação, entendeu? Eu pensei, poxa, eu fui contratada como engenheira mecânica, e eu preciso trazer essa bagagem aqui para a empresa onde eu trabalho. Então, antes de pensar assim, eu quero trabalhar como autônomo, eu pensei, eu quero aprender a ser engenheira e trazer isso para o meu trabalho atual, entendeu? Então eu fiz o curso Legal. pensando, eu sou engenheira de processo e aí como você disse agora mais cedo na live, a responsabilidade é como se eu fosse responsável técnico pela empresa, né? A responsabilidade é segurança e atendimento legal. Então a faculdade não me ensinou sobre as normas.
quais os documentos que a empresa precisa estar com tudo adequado. Então, foi uma bagagem que eu trouxe para o meu trabalho aqui atual, entendeu? Entendi. Então, meio que você não passou aí pela maioria do que a maioria dos engenheiros passaram, né? De sair, procurar Isso, emprego. Você isso. já fez o estágio, já Isso, engatou já e já foi direto já fui embora. contratado, Já. exato. Foi Legal. bom, Show né? de Não, bola. não fiz parte da Parabéns. estatística, então deu certo, assim. Já fiz estágio na área, É, fui contratada um pouquinho numa área diferente, mas já voltei para a área de novo, então eu pensei assim, não, meu negócio é engenharia mesmo, então tem que aprimorar isso aqui. Para mim, o curso foi mais legal. interessante, como eu falei, o curso da engenharia autônoma é como se fosse uma pós-graduação, para mim é melhor do que se eu fizesse, por exemplo, uma pós em gestão de projeto. Porque a gestão de projeto ela vai Sim. me ensinar sobre gestão, mas eu atuando como engenheiro aqui dentro, eu preciso saber do ponto de vista da engenharia, né? Então, para mim, foi uma pós-graduação melhor do que qualquer outra, entendeu? E só para a gente entender melhor, quais são suas funções mais ou menos dentro da empresa, assim, por cima, só para a gente entender. Aqui, Daniel, principalmente é acompanhamento de projeto, por exemplo, essa parte de segurança. Aqui dentro da empresa a gente tem máquina pesada, a gente tem NR12, a gente tem NR11, NR35. Então, assim, isso aí, algumas áreas, né? Por exemplo, então eu acompanho projeto de adequação, por exemplo, se a empresa faz a aquisição de um equipamento novo, minha equipe tem que ir lá e fazer a apreciação de risco, e o projeto NR12. Então, a empresa ela tem uma responsabilidade legal muito grande, então a equipe de engenharia aqui dentro é responsável por fazer tudo isso. Então, por exemplo, a gente tem equipamentos de medição. Todo equipamento de medição precisa ter um certificado de calibração, que é periódico. Então, a equipe de engenharia é responsável por fazer esse acompanhamento. Então, eu aprendi isso muito pelas aulas, né? Então, assim, eu sabia quais eram as normas que eu tinha que atender, eu sabia quais eram os processos, a maneira de desenvolver um laudo, de fazer uma inspeção, até para eu poder orientar a minha equipe também, entende? Entendi. Legal. E você recebeu a promoção primeiro, depois entrou no treinamento, ou entrou no Exato. treinamento primeiro, depois recebeu a promoção? Não, recebi a promoção primeiro, depois eu entrei Ah, para o tá. E aí treinamento. você queria se capacitar melhor, né? Falou, poxa, eu Exato, preciso exatamente. aprender sobre Isso, NR12, sobre NR11, né? isso Um pouco mesmo, sobre as isso normas. mesmo. Legal. Isso, no Poxa, caso assim, eu primeira não vez quis que eu vejo isso. não esperar eu ter essa demanda dentro da empresa para depois me capacitar, entende? Eu já quis trazer esse rigor para minha Legal. vaga, até porque a Já se oportunidade que eu antecipou, tenho de né? crescer é muito maior, né? Porque eu trago a vaga que eu ocupo aqui para outro nível, né? Sim, com certeza. Já se antecipou o problema, né? Exato, Se eu isso tiver mesmo. esse problema, já tenho a Já solução, né? exatamente. Já estou capacitada, tipo isso, entendeu? Já está capacitada. E já apareceu alguma coisa aí da empresa disso? Tipo assim, máquinas, NR11, Já, NR12, com alguma certeza. Por coisa? exemplo, já de cara, eu identifiquei diversas linhas de vida, por exemplo, que precisa laudar. Então, assim, até então, não conhecia como é que era. E o que eu fiz, né? De acordo com as aulas lá, ó, checklist, você tem que entender quais são as normas que regem aquilo ali, como é que você faz um laudo, como é que você faz uma inspeção. Então, assim, já tem muita coisa para poder atuar aqui dentro do que eu aprendi lá no treinamento, entendeu? Legal. Já deu para tipo te ligar um alerta e falar, ó, Sim, aquilo sim. ali precisa, né? Isso, E olhar pelo exatamente. lado da empresa também, né? Falar, poxa, se a empresa não fizer aquilo, futuramente eles podem Exatamente. tomar um Isso mesmo. processo, podem, né, tomar uma multa, algo do Não tipo, só, né? Daniel, mas, por exemplo, como eu sou a engenheira da empresa, se alguém presta um serviço de engenharia, eu preciso ter critério para avaliar aquele serviço, entende? Então, assim, se a empresa que está prestando o serviço para a gente, se ela está atendendo, então até essa responsabilidade a gente também tem, né? Por isso que Sim, o treinamento vem muito a calhar, assim, dessa questão de aprimorar a função que eu desempenho aqui. entendi. Não, legal. Realmente nunca tinha pensado por esse lado, mas ajuda muito sim. Porque o que acontece? Eu já fiz muitos serviços para empresas grandes, e aí, por incrível que pareça, eu gosto de perguntar isso, né? Eu sou meio Uhum, enxerido. E aí eu pergunto, falo, mas vocês têm engenheiros mecânicos aqui, né? Engenheiros mecânicos, não sei. Não temos sim, temos 3, 4, 5. Aí eu fico me pensando, né? Eu falei, poxa, mas por que os engenheiros não fazem isso, né? E aí algumas exatamente. vezes eu pergunto, eu falo assim, mas esses engenheiros não podem fazer esse tipo de serviço? Uhum, Então, na verdade, eles até podem, mas é que ou eles não sabem fazer, ou a segunda opção é que, como eles não foram contratados para isso, né? Então, uhum. tipo assim, eles estão Nem tomando considera, conta né?
de processos, alguma coisa. Então, eles nem consideram os engenheiros para fazer, porque não sei se também por ele estar lá dentro, pode ser que surja algum interesse, alguma coisa do tipo. Não sei também. Mas nunca pensei que serviria para isso também. Legal. Muito bom saber. Então, eu penso que esse fator, por exemplo, aqui onde eu trabalho, eu não sou a única engenheira mecânica. Tem vários outros. Alguns trabalham como analista, mas é exatamente isso. A atuação é diferente. E o que eu enxergo dessa situação toda? É que a gente faz o estágio e já é contratado logo em seguida, e aí é aquela questão, a gente não tem experiência na atuação na prática para assumir essa responsabilidade, entende? Então, a partir do momento que você pensa assim, não, agora a responsabilidade é minha, então eu preciso enxergar de uma outra maneira, né? E foi aí que o curso, para mim, veio com uma mão na roda, né? Porque a função, ela não necessariamente exigia que essa responsabilidade fosse minha, mas eu trouxe isso para cá, entende? Eu pensei, não, eu sou engenheira, eu tenho registro, eu posso fazer essa assinatura, eu posso fazer esse laudo, então vamos trazer. Era uma atividade que muitas vezes era feita terceirizada e eu estou tentando primarizar, entende? Trazer a responsabilidade para a engenharia que a gente tem. Com certeza. Se você é capacitada para isso, né? Você só tende a ganhar mais repercussão, né? Dentro da empresa. Exato, legal. Isso mesmo. Repertório, né? É isso mesmo. Com certeza. Quando eu digo repercussão, assim, é você ganhar mais notoriedade, sabe? Pô, ninguém sabe, outra mas visibilidade, sabe. Né? Então, isso mesmo, mais visibilidade, exatamente. isso. Legal. Sem dúvida. Show. E agora sobre trabalho autônomo. Você já conseguiu fechar algum trabalho fora dessa empresa? Autônomo mesmo? Sim. Né? Eu até comentei mais cedo nos meus stories que você foi uma aluna que com 12 dias, acho que 13 dias, se eu não me engano, você tinha conseguido um resultado, que até você falou, Daniel, preciso dos materiais, porque eu preciso... Urgente, né? Um pouco disso aí. Exato. É o seguinte, como eu já trabalho, né, registrada, o horário que eu tenho disponível não é o mesmo, né, de alguém que está por conta só para isso. Então, assim, eu trabalho no horário comercial, então a dedicação minha para o curso tem que ser toda depois do meu trabalho. Então, eu ainda estou montando meus materiais, né, estou criando as coisas, porque eu não consigo dedicar o tempo todo. E aí o que aconteceu é que um conhecido meu, sabe que eu sou engenheira, me ligou, na verdade, o cliente, né, que estava precisando do serviço, ligou para ele e perguntou, fulano, eu estou precisando de um trabalho aqui, você não conhece nenhum engenheiro mecânico, nem nada. Aí ele falou, não, conheço, Alane, e aí passou meu número para ele. E quando eu recebi o contato, eu pensei, gente, mas esse curso é bom mesmo, hein, porque eu nem divulguei nada ainda, já estou recebendo ligação, entendeu? Aí eu pensei, imagina quando eu começar a divulgar. E aí foi assim, era um laudo para avaliação de uma máquina pesada, uma pá carregadeira. Aí eu combinei tudo com ele, consegui fechar depois do horário, então isso é muito importante, né? Considerando que eu já tenho um trabalho registrado, eu não posso interferir no meu trabalho. Então, a atividade toda, ela é feita de maneira a não gerar nenhum conflito, né, com o meu trabalho atual. Então, eu marquei e falei, olha, eu só posso depois das 18, tem como? E aí foi combinado tudo, deu tudo certinho, eu pedi, falei, não, me ajuda aqui, eu preciso de uma orientação, né, nunca tinha feito o serviço, a equipe do suporte já me orientou, marquei, fiz tudo, fechei o contrato, já recebi, já está pronto, já recebi o cliente satisfeito já. Show. E foi o laudo de uma pá carregadeira, é isso? Isso, exatamente. E aí eu estou começando a divulgar agora, né? Então é agora que eu estou começando a criar, por exemplo, as artes para cada serviço, né? Então eu acredito que esse retorno vai ser maior agora, que é quando estou começando a fazer a divulgação mesmo. Com certeza. E sobre esse serviço que você fez, você chegou a conversar com o cliente por que ele precisava do laudo? Ele chegou a comentar? Sim. Para entender, né? Porque eram diversas, por exemplo, essa demanda dele, ele precisava fazer como se fosse um comparativo de mercado. Então, de certa forma, eu fiz a avaliação toda de integridade e segurança e o estado de conservação da máquina, né? Porque para ele poder fazer um comparativo de mercado com outras máquinas que estavam no mesmo patamar. Então, foi uma avaliação, como se fosse a mesma avaliação de integridade e segurança e levando em conta essa questão do estado de conservação, porque isso faz muita diferença na hora de precificar, né? Aí pesquisei todas as normas e tal, fiz o laudo, seguindo o mesmo procedimento para as outras áreas dentro do treinamento, da mesma maneira, checklist e tudo, montei o laudo tudo certinho, e aí deu certo. Legal. E qual foi o valor, mais ou menos, desse serviço? Foi 1.500 que eu fechei com ele. Entendi. Show de bola. Bom, legal.
E agora é só o começo, né? Só o Isso. começo. E assim, uma outra questão também que eu vejo que a galera está fazendo hoje em dia também, para pessoas que já têm uma ocupação, né, já tem um trabalho registrado como engenheiro, de repente em outra área, que não queira misturar, que nem você falou, né, de fazer no mesmo horário, o que muitos engenheiros fazem também? Fazem parcerias. Então, fulano, Sim. você pode fazer a vistoria lá para mim? Posso. Uhum. O outro engenheiro vai lá, faz a vistoria, que nem hoje mesmo. Hoje eu fiz um serviço de ar-condicionado para uma farmácia. Só que acontece, devido a todas essas atividades que eu tenho, né, de programar aula aqui, de semana que vem a gente vai começar com as aulas, então estou cheio de atividades aqui. Eu não podia ir nessa vistoria. Então eu fechei com o engenheiro Jefferson, foi lá, fez a vistoria, me mandou as fotos, eu até postei as fotos. Aí ele monta o laudo, monta tudo, monta RT e a gente acaba finalizando todo o serviço junto. Né? Então, essa é uma forma também, né, de repente, quem está trabalhando não se envolver, deixar outro engenheiro fazer a vistoria e, no final das contas, os dois ganharem. Né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Legal. Bom, problemas anteriores você não teve, porque você não passou, né? Já chegando aí na engenharia, legal, que bom, né? E hoje sei lá, visualizando aí o cenário para o engenheiro autônomo, ou de repente nesse estágio que você está, trabalhando CLT e também trabalhando como autônomo, você visualiza algo na sua vida aí num curto, médio prazo, algum benefício que você possa tirar disso tudo, de repente, sei lá, daqui a 2, 3 anos eu posso viver alguma coisa? Você tem alguma ideia disso? Bom, então, Daniel, eu pretendo levar em paralelo porque a gente não pode negar a segurança que o trabalho registrado traz, né? Então, igual você falou, eu dei sorte de já conseguir já ser contratada, então, assim, já formei, já fui contratada, já estou trabalhando na área, então é uma conquista, né? Sem dúvida. Então, eu não queria abrir mão disso, entende? E aí, a partir do momento que eu consegui encaixar essas duas coisas em paralelo, isso é excelente, né? Porque se eu tenho registro, eu tenho uma gama infinita de possibilidades. O meu trabalho registrado não impede, né, de trabalhar com outras coisas, eu entendendo ali o que pode ser um conflito ou não. Então, minha intenção é expandir minha atuação, até para eu poder me aprimorar e chegar junto ao mercado, né, assim, com um alto nível. Então, minha intenção é levar em paralelo e não me restringir somente ao meu trabalho registrado, entendeu? Porque eu não preciso restringir. Então, minha perspectiva é eu ter meu trabalho registrado, ter meu escritório próprio e trabalhar bastante, entendeu? Aumentar minha receita, coisas desse tipo, entende? Não, com certeza. E aquilo que eu sempre falo para o engenheiro, a gente tem muita gente que trabalha CLT, a maioria não é engenheiro, né, registrado, trabalha em CLT, onde tem um salário ali muito menor do que um engenheiro registrado. E aí, de repente, o cara com um serviço, com 2 serviços, o cara consegue fazer o mesmo valor que ele leva para trabalhar um mês, né? Então, mesmo para quem é engenheiro, também tem que levar isso em consideração algum dia. De repente, na minha empresa estou conseguindo fazer, sei lá, 10, 15, 20 mil e trabalhando registrado faço menos. Estou me dedicando mais para o trabalho registrado do que para o autônomo. Né? Mas aí é lógico, aí vai de cada um para cada um, né? Da análise, ou de repente a empresa pode, de repente, aumentar ali, né, a sua proposta. Então, exato, isso mesmo. Né? Se eu me aprimoro mais, né, eu estou trazendo mais rigor para a vaga, então a possibilidade, por exemplo, do meu retorno ser maior também é muito grande. Por isso que eu não pretendo abrir mão, entende? A intenção eu estar sempre subindo o nível, entendeu? Exato. E é como a gente vem falando, né? Eu venho falando desde a primeira live aí de aquecimento com outros engenheiros mecânicos. Essa questão do engenheiro mecânico trabalhar autônomo traz a valorização, né? Então, por exemplo, antigamente, hoje em dia já existem engenheiros, né? Eu sou um dos casos, outros engenheiros também são casos de receber propostas para trabalhar CLT e recusar, né? Então, muita gente olha e fala, você é louco? Vai recusar uma proposta CLT? Mas é que assim, cada um tem a sua realidade, né? Cada um sabe do seu potencial, né? Então, isso é a valorização. Quando as empresas começam a passar por isso, o que elas têm que fazer? Aumentar o salário. Vai ter que dar mais benefício. O bom é a gente ter a escolha, né? Esse que é o ponto. Então, é a questão da oferta e da demanda. Quando tem muito engenheiro e qualquer engenheiro aceita, eles oferecem o que eles quiserem.
Agora, quando os engenheiros estão começando a barganhar, né, também, aí eles vão ter que entrar na barganha, não tem jeito. Então, isso é a valorização do profissional. E isso todo mundo tem a ganhar, todos os engenheiros mecânicos têm a ganhar com isso. Exato. Show. Então, aquela pergunta que eu sempre faço para todo mundo, para a gente poder meio que começar a finalizar aqui a live, se você hoje pudesse dar uma dica, né? Você hoje já está inserida no mercado, se pudesse dar uma dica para quem está recém-iniciando, recém-formado, ou para quem tá fora da área, né? Que não está na área da engenharia mecânica hoje, qual a dica que você daria? Bom, Daniel, considerando assim, até como é que foi meu processo aqui, desde o estágio até o ponto que eu estou agora, eu entendo que posicionamento, ele é o que vai reger tudo, entende? Porque o pessoal sai, às vezes, da faculdade, por exemplo, eu tive muitos colegas que saíram da faculdade com notas excelentes, mas talvez no momento do posicionamento o cara não tem aquela firmeza ou não tem um posicionamento bom e isso aí acaba prejudicando muito. Então, que seja para a pessoa que vai trabalhar como registrado, que seja para o profissional que deseja trabalhar como autônomo, se posicionar, entender a propriedade que o engenheiro tem para trabalhar e se posicionar nesse nível, isso aí faz muita diferença, né? A engenharia é uma área de alta responsabilidade, então entender que é um posicionamento num nível muito alto. Então, o rigor, né? Quando você fala, por exemplo, no treinamento, que quando você vai se apresentar, você tem que se apresentar bem, você tem que saber como elaborar uma proposta bem elaborada, como mandar um orçamento, um contrato, isso aí tudo eu acho que é o que vai te dar credibilidade para você construir sua carteira de cliente, que seja para você construir sua referência no seu trabalho registrado. Então, acho que o posicionamento e esse critério é fundamental. Certo. Vamos tentar deixar um pouco mais claro isso, porque ficou um pouco meio confuso para mim. O posicionamento, né? Você falou muito sobre o posicionamento. O que você acha de posicionamento que seria melhor para o engenheiro mecânico? Sei lá, você falou também sobre, por exemplo, vestimentas, né? O engenheiro se comportar como engenheiro mecânico. Uhum. Pode falar. Então, o que eu estou querendo dizer, vou dar um exemplo aqui no meu trabalho, por exemplo. Eu cheguei como estagiário, né, para trabalhar. Quando você chega como estagiário, você está num nível hierárquico muito baixo, né? Mas eu não me deixava intimidar por isso, não. Eu estou num nível baixo, mas eu sou engenheira, eu estou fazendo estágio a nível de engenharia. Então, se, por exemplo, eu me deparava com uma situação em que eu tinha que dar uma opinião, eu dava uma opinião, eu sou engenheira, independente de ser estagiário ou não, meu posicionamento aqui é um posicionamento enquanto engenheira, isso deve ser feito dessa maneira, isso é correto assim, assim e tal. Então, eu já demonstrava que eu tinha um entendimento da minha função ali dentro. E eu consegui uma referência boa no meu trabalho, agindo dessa maneira, me posicionando bem, me posicionando firme, entende? Engenharia não é consenso, não é votação. Engenharia é definição, é técnico, né? Então, assim, esse posicionamento, eu acredito que foi o que me favoreceu alcançar o que eu alcancei aqui dentro. Então, por exemplo, se chega um fornecedor e a pessoa quer, eu estou precisando de um laudo aqui, faz aí rapidinho, de qualquer jeito. Não é assim, entendeu? Você é um engenheiro, você não é caneta de ouro, né? Que vai assinar de qualquer maneira, só para poder ganhar o cliente. Não, posicionamento, eu acho que é isso, entender a responsabilidade da sua função ali dentro e você se posicionar daquela maneira, entende? Entendi. Você, de repente, se capacitar para tal também, né? E não se esconder, né? Você dá a sua opinião quando precisa. Isso mesmo, isso mesmo. Sim, não, agora eu entendi, agora ficou mais claro. Legal. Bom, então é isso. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui para a gente poder finalizar. O Ger Antônio colocou aqui, trabalho em um táxi aéreo, estou em processo para tirar o CREA. O que falar para o diretor para despertar a atenção dele já amanhã? Por enquanto que ainda não trabalho como autônomo. Então, quer dizer, ele trabalha numa área e aí ele já quer avisar para a pessoa que ele vai trabalhar como autônomo. Então, ele quer entender como que ele pode despertar a atenção dessa pessoa. No caso, despertar atenção para ser mais valorizado aí onde é que ele está?
Eu acho que sim, para ser mais valorizado. Tipo assim, Bom, ó, com se você não me certeza. valorizar, eu vou trabalhar Sim, como sim. autônomo. Sim, eu acredito que uma oportunidade, uma possibilidade boa aí é você identificar dentro da sua atividade, dentro desse negócio aí, de que maneira que você pode atuar como engenheiro aí dentro. E aí você levar para ele isso. Me valoriza aqui que eu vou trazer essa atribuição aqui para o nosso negócio, entendeu? Talvez um trabalho que ele precisaria terceirizar, você mesmo vai oferecer para ele, entende? E aí, de novo, é você aumentar o nível da sua função aí dentro, entendeu? Entendi, show. Se capacitar melhor, né, para poder Isso, oferecer exatamente. algo, né, antes de pedir, né? Isso, Oferecer exatamente, oferecer primeiro para algo, é depois isso aí. pedir de uma forma Porque, direta, né, onde você não vai pedir, né? Você exatamente, fala, ó, isso mesmo. posso te oferecer tal coisa, né? E aí você É uma oferece. negociação, né? Depois Então, você assim, fala, oferece alguma coisa primeiro, né? show. Show, é isso aí. Engenheiro Antônio também falou, ó, tenho fé que serei um dos próximos engenheiros entrevistados. É isso aí. Boa noite, ótimo. Beleza. Tinham poucas perguntas. Mas é isso aí. Geralane, obrigado então, tá? Mais uma vez, obrigado. Acredito que tenha sido ótimos conhecimentos, né? Ótima experiência aí também para quem já trabalha hoje em dia, já tem alguma ocupação, de repente para poder administrar essas duas formas de trabalho do engenheiro, trabalho autônomo, trabalho registrado, ou mesmo para quem trabalha em outra área, para entender também um pouco do seu dia a dia, de por que você pensou no trabalho autônomo e como você se comporta, né, hoje em dia também. Mas é isso aí. Obrigado aí, Valeu. precisando é só chamar. Obrigado, Daniel. Boa noite, pessoal. Até mais. Valeu, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.